Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa grande oportunidade que Ele nos concede de poder estar participando desse trabalho tão especial, sentindo a Sua presença, adorando o Seu nome, essa noite maravilhosa, depois de uma semana muito especial que os queridos irmãos aqui têm vivido. Nesta noite, estamos todos nós diante do Senhor, cercando a sua mesa. Quero também agradecer ao meu pai, pastor presidente, nosso querido pastor Ailton José Alves, que é o nosso pai. Ele me deu este grande privilégio, me concedeu minha conexão de retorno para a África do Sul é pela Alemanha, e ele me autorizou estar aqui, me deu esta grande alegria, este privilégio de poder estar aqui conhecendo esta igreja maravilhosa, poder estar aqui com os servos do Senhor, nossa mãe, irmã Judite, e desde já quero agradecer publicamente ao nosso pai, ao nosso pastor, todo o cuidado que ele tem tido por nós, em todos os aspectos. Foram dias muito abençoados ali no Recife, e nós estamos retornando com a graça de Deus, com a bênção do nosso pastor, com as orações da igreja. Amém, meus irmãos? Quero publicamente externar a minha alegria e o privilégio que Deus me concede de poder estar aqui, meus irmãos, nesta noite, vendo a mão poderosa do Senhor aqui neste lugar, vendo as maravilhas, o que Deus está fazendo aqui e com certeza continuará fazendo para a glória do Senhor Jesus. É algo muito lindo, é algo muito maravilhoso, e somente o Senhor nosso Deus pode fazer uma coisa tão maravilhosa como essa. Meus queridos irmãos, com autorização do nosso querido pastor presidente, eu convido a todos para abrirmos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo 137. Salmo 137. Gostaria de ler alguns versos neste salmo e depois convido os irmãos também para lermos alguns versos no Salmo 126. A princípio, o Salmo 137 e depois o Salmo 126. Também a alegria de estar aqui, revendo os queridos pastores, pastor Paulo, pastor Gilberto, suas respectivas famílias. Privilégio que o Senhor nos dá. Salmo 137, assim nos diz a palavra do Senhor. Às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos haviam levados cativo nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveria de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém. Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Não podendo esquecer também do nosso amigo, missionário José Hildo e sua família, também privilégio ver o servo do Senhor. Meus amados irmãos, o Salmo 137 e o Salmo 126, eles não retratam apenas
sentimentos. Quando nós lemos o livro dos Salmos, nós vamos ver os salmistas expressando, externando os seus sentimentos, suas alegrias, suas tristezas, suas frustrações e até mesmo seus medos, como, por exemplo, o Salmo 55. Nos Salmos nós vamos encontrar os salmistas colocando para fora, externando momentos de alegrias e de tristezas. Mas esse salmo, além de externar sentimentos, ele também nos traz informações, porque eles são salmos históricos. O cativeiro babilônico foi algo que Deus queria evitar. Deus alertou muitas vezes o povo e alertou para que, se eles mudassem as suas atitudes, para que eles abandonassem os ídolos, para que eles, se eles deixassem o pecado, isto não aconteceria com ele. Quando nós vemos, por exemplo, o relato do profeta Jeremias, no capítulo de número 25 e o versículo de número 1, o profeta Jeremias, e Deus o usa falando de que não era a vontade de Deus que o povo chegasse àquele estado, chegasse àquele momento, que aquela calamidade alcançasse especialmente o povo de Judá. O versículo 1 do capítulo 25 do livro do profeta Jeremias, a palavra de Deus nos diz: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, filho de Judá, ano que era o 1º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, e vou-lo tendo anunciado, e vós não escutastes. O cativeiro babilônico foi resultado do pecado do povo, da desobediência, e estava acontecendo com o reino do sul a mesma coisa que havia acontecido com o reino do norte, o reino das 10 tribos, quando o Senhor havia permitido que os assírios destruíssem também o reino que tinha como capital Samaria. E quando nós voltamos mais uma vez para o Salmo de número 137, nós vamos ver como estava o povo naquele momento, qual era a situação. Deus já havia permitido que os caldeus, que nós popularmente chamamos de babilônicos por conta da sua cidade, Deus havia permitido que eles invadissem Judá, levassem o que havia de melhor em Judá, levaram também os nobres. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, no capítulo 1 do livro do profeta Daniel, a gente percebe que esses reis e esses reinos, eles tinham uma metodologia. Eles não levavam apenas o que era de valor físico, mas eles também levavam os intelectuais daquele país, porque eles queriam usar as mentes brilhantes, para o seu serviço. É por isso que quando você olha o livro do profeta Daniel, no capítulo 1, você vai ver os caldeus levando o que havia de melhor, os mais inteligentes. E até hoje o mundo é assim, Quem que não quer, quais nações que não querem os cientistas, não é? Então, eles, além de saquearem os recursos financeiros, eles também levaram as mentes brilhantes de Judá para serem usados ali na Babilônia. Mas quando nós olhamos o Salmo 137, nós vamos ver um panorama de como estava a situação do povo naquele momento. A palavra de Deus nos diz que havia choro, havia tristeza. O verso 1 nos diz que eles disseram: as margens dos rios de Babilônia
nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Na Babilônia havia tristeza, na Babilônia havia opressão, porque o versículo de número 3 do Salmo 137 nos diz que aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres. Observe que, além deles estarem presos, além deles estarem na condição de cativos, eles ainda eram oprimidos. Na Babilônia havia também sátira, eles eram satirizados. Os seus opressores chegavam para eles e conheciam que eles eram o povo que louvavam, porque os israelitas louvavam em todos os momentos, até mesmo quando morria alguém. Se você se lembrar da filha de Jairo, né? Ali os tocadores de flauta chegaram tocando. Então, a música fazia parte de toda a história de Israel. E os seus opressores chegaram para ele, era como se dissessem: eu quero ver vocês cantando agora. Eu quero ver vocês cantando nesse momento. Cantem agora. Vocês não cantam tanto em Judá? Eu quero ver vocês cantando agora. Então, na Babilônia havia tristeza, havia opressão, mas havia também, meus irmãos, nostalgia. Eles estavam lembrando de Sião. E, meus amados irmãos, eu vejo aqui uma grande lição para as nossas vidas. Que nós aproveitemos tudo de bom que Deus tem nos dado. Diga glória a Deus por isso. Os israelitas tiveram tudo que Deus havia preparado para ele, principalmente o Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém, as duas tribos. Deus havia sido fiel, havia ali um grande templo, Deus havia manifestado a sua glória. Tudo que eles precisavam e ainda mais o Senhor havia concedido, havia lhe dado. Mas, meus amados irmãos, quando estavam na Babilônia, eles estavam lembrando dos momentos áureos que haviam vivido em Jerusalém, lembrando dos cultos, lembrando das festas, lembrando das celebrações. Amém, meus irmãos? Que nós aproveitemos cada momento que Deus tem nos dado, que nós aproveitemos cada momento na presença de Deus, que nós aproveitemos a liberdade que temos hoje para cultuar o nome do Senhor. Nós vivemos um período muito difícil de pandemia, onde os templos foram fechados, onde não podíamos ir à igreja. Lá mesmo em Vanderbilt Park, nosso pastor sempre preocupado conosco, nos enviando mensagem aos missionários. Mas a gente não podia nem sequer ir de uma cidade para outra, não podia nem sequer andar, eu e a minha esposa, no mesmo veículo, não podia nem sequer visitar os irmãos, e naquele momento nós só lembrávamos do templo, do culto, mas graças a Deus que nós estamos aqui hoje, aproveitando, adorando, glorificando, exaltando o nome de Jesus, que essa nostalgia de termos um tempo que adorávamos nunca chegue para nós. Amém, meus irmãos? Que isso nunca chegue para a nossa vida, mas que a gente só lembre do passado, mas que o nosso presente também seja recheado, mas aquele passado bom com Deus, diga amém, mas que o nosso presente também seja cheio da presença e da graça do Senhor. Mas, meus amados irmãos, havia tristeza, como disse, nostalgia, opressão, sátira, humilhação, mas olhando para aquele cenário, seria algo humanamente impossível de ser alterado. Mudar aquela situação era algo impossível aos olhos humanos. E é aí que nós chegamos a uma conclusão. É aquela situação que só Deus pode mudar. Os israelitas estavam numa situação que só Deus podia mudar. Sabe por quê, meus irmãos? Presos. Haviam sido levados para um outro país. O templo havia sido destruído. A cidade havia sido destruída. Os caldeus eram a maior potência daquela época. Nenhuma outra nação se arriscaria a ajudar aquele povo. Quem se arriscaria para ajudar os israelitas? Quem se arriscaria para alterar aquele cenário? Era uma situação, do ponto de vista humano, irreversível. Mas, meus amados irmãos, é aí que o nosso Deus entra em ação. Eu não sei se você está vivendo uma situação que só Deus pode mudar. Então, se é Ele que vai mudar.
O Senhor é poderoso para mudar. Você acredita que o nosso Deus muda a situação humanamente impossível? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita que um povo que teve a sua cidade destruída, que estava sob o domínio da maior potência do mundo naquela época, tinha esperança de um dia voltar para a sua terra? Humanamente isto era impossível. Mas deixa eu dizer uma coisa, eles não tinham praticamente nada. Aliados, impossível. Todas as nações geralmente ao seu redor eram seus inimigos. Não tinha ninguém que se arriscaria, mas eles tinham uma coisa, sabe o quê? Eles tinham uma promessa de Deus. Eu vou dizer mais uma vez a você, eles tinham uma promessa de Deus. Porque no livro do mesmo profeta Jeremias, no capítulo 25, o mesmo profeta que havia dito que Deus havia alertado o povo várias vezes, e Jeremias disse: olha, eu alertei muito a vocês, eu falava a vocês durante vários anos, de manhã, de tarde, de noite, alertando para que vocês voltassem para Deus. Mas neste mesmo profeta que trouxe esta palavra, no capítulo 25 e o versículo de número 11, ele nos diz o seguinte: toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Mas diga comigo, olha a promessa de Deus aí, diga. Olha a promessa de Deus aí. Versículo de número 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, falei dela uma ruína perpétua. O Senhor usou o profeta Jeremias e disse: vocês vão. Vocês desobedeceram, só que eu sou fiel, a minha palavra é fiel. Vocês foram infiéis, mas eu tenho um compromisso, eu tenho uma palavra. E eu quero dizer, 70 anos depois, vai durar somente 70 anos. E depois de 70 anos eu vou trazer de volta. Será que você poderia dizer, olhe para alguém que está perto de você, diga: o cativeiro tem um tempo determinado. O cativeiro tem um tempo determinado. O cativeiro tem um tempo determinado. E quem determina isso é o Deus que muda o tempo e as horas e as estações. Aleluia, aleluia. O cativeiro não estava na mão dos inimigos. O tempo não estava na mão dos inimigos. Se estivesse na mão dos inimigos, eles fariam de tudo para durar mais 70 anos. Mas quem determina o tempo é o Senhor dos céus e da terra. Aleluia, aleluia. Nós estamos na penúltima ceia do ano de 2021. E o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite. Pode ter certeza que o cativeiro tem um tempo determinado. Sobre a tua vida existe uma palavra de Deus. Sobre a tua vida existe uma palavra de Deus. Sobre a tua vida existe uma palavra de Deus. Aleluia. E Deus vai fazer de tudo. Aleluia. Mas a palavra de Deus vai se cumprir. Mas o que eu acho interessante, minha mãe, é que Deus nunca é pego de surpresa. Quando nós abrimos a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 45 do livro do profeta Isaías, nós vamos ver, segundo os estudiosos, eu acho essa profecia uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia. Isaías capítulo 45, verso 1, a Bíblia diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações ante a sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome.
Meus amados irmãos, segundo os estudiosos, Deus fala com Isaías 100 anos antes de Ciro nascer. Você acredita no Deus que faz isso? Ciro não era nem nascido, Deus já tinha tudo preparado, como é que ele ia fazer. Aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Deus sabe como Ele vai fazer. Será que você pode olhar para alguém? Diga isso nesta noite. Deus sabe. Tudo já está preparado. Tudo está preparado. O problema pode ser surpresa para nós. Pode ser surpresa para nós, mas Deus já sabe como Ele vai fazer. Ele já sabe como Ele vai resolver. Ele já sabe como vai ter o final dessa história. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para te dizer, olha, Deus já sabe como vai resolver. Ele já tem tudo preparado. E eu vou dizer mais, Ele já tem a pessoa preparada para usar, para te ajudar naquele problema, naquele processo, naquele negócio, porque o nome dEle será glorificado. O nome dEle será exaltado. Aleluia, 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 aleluia. Deus já sabe como Ele vai fazer. Havia uma promessa de Deus, havia uma palavra de Deus. Deus já havia preparado tudo, Deus já havia preparado tudo. Somente Deus poderia mudar aquela situação. E, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que os babilônios caem. Duas nações se juntam, os medos e os persas, e derrubam os babilônicos. Quando você olha para Isaías 45 e vê o nome de Ciro, Ciro era justamente um rei, dessa nova potência que se levanta, os medos e os persas. E eu quero dizer uma coisa, eu estava lendo esse texto e o Espírito Santo falou ao meu coração, Deus reserva um homem para ver a promessa acontecer. Deus reserva. Mas onde você vê isso? Na Bíblia. A palavra de Deus diz que teve um menino que foi trazido pelo Império Neobabilônico para ajudar. E esse menino tinha aproximadamente 16 anos. E começa a sua vida com Deus, rejeitando os manjares. Chega na Babilônia, uma criança é colocado dentro do palácio e rejeita ali os manjares do rei, e vai crescendo, tentam matar aquele menino, começa um buruçu ali grande, permita-me essa palavra, e no capítulo 3 de Daniel, e diz, todo mundo vai morrer, e ele entra no meio, e disseram, vai morrer também, mas Deus disse, não, ele não vai morrer, porque ele vai ver o que eu vou fazer. Capítulo 6, novamente, tentam matá-lo novamente, jogam na cova dos leões, mas Deus mais uma vez dá vida. Aí chega o capítulo de número 9 do livro do profeta Daniel. Ele já estava velho, já tinha passado pelo Império Babilônico, já estava no Império Medo-Persa, e a palavra de Deus nos diz no capítulo 9, versículo 2 do livro do profeta Daniel, que Daniel começa a estudar as Escrituras, e ele diz assim, o tempo está chegando. Aleluia. Você pode levantar sua mão para o céu. Aleluia. Segure a sua mão para o céu. Deus está dizendo, tentam matar, mas não morre, mas não vai conseguir. Porque Deus vai fazer com que ele veja alguma coisa. Alabaracharaba. Aleluia, 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 aleluia. Tentaram matar, mas não conseguiram. Capítulo 3, capítulo 6. Mas a Bíblia diz, já velhinho. Porque Deus tinha uma promessa e queria que ele visse. E a palavra de Deus diz que Daniel começa a estudar a Bíblia. E começa a entender pelos livros do profeta Jeremias que o tempo está chegando. Olhe para alguém que está perto de você e diga, o tempo está chegando. Já tentaram te matar, mas não conseguiram. Mas o tempo está chegando. E os teus olhos verão a glória de Deus, verão
o Senhor fazer coisas grandes na terra. Aleluia. Tenta matar, mas não consegue. Aleluia. Tenta matar, mas quando Deus quer que veja alguma coisa lá na frente... Aleluia. E Daniel começa a orar. Aleluia. Começa a orar. Começa a orar. E na oração Deus se revela a ele. Deus se revela ainda na oração ou não? E foi no período mais difícil, conflituoso de Daniel. Vendo a situação do povo. Mas vendo que a promessa ia se cumprir, que Deus traz a ele uma das mais gloriosas profecias. A profecia não só da restauração daquele tempo em relação a Israel, mas a restauração completa. Deus dá aí a profecia das 70 semanas e disse, olha Daniel, eu te conservei em vida para te revelar algo tão glorioso. Tu estás me perguntando só acerca desta situação, mas eu vou te revelar coisas mais profundas ainda. Quem acredita nesta palavra? Quem acredita nesta palavra? Aleluia, aleluia. Você pode adorar a Jesus, já estou terminando, meu pastor. Aleluia, aleluia. O Deus de vida está aqui. O Deus de vida. Aleluia. Aleluia. Deus queria que ele visse. Deus queria que ele contemplasse. Deus queria revelar a ele. Passou pelo todo período do Império Babilônico crente. Começou adolescente, 16 anos. Rejeitando o pecado. Veio o primeiro império. Daniel estava lá. Tentaram matar. Mas Deus disse, vida. Aleluia. Cai o império neobabilônico, levanta o medo persa. Daniel estava lá. Tentam matar de novo, mas Deus disse vida. Deus ainda tem algo para te mostrar na terra. Teus olhos ainda verão coisas. Deus ainda tem coisa a te revelar. Alabashura bacanta labahash. Hiderabashura bacanta labahash. Aleluia. 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 Porque a batalha de Daniel não era só com os inimigos que se levantavam do Império Babilônico e do Império Medo-Persa, era com o próprio diabo. Quando ele orou, Satanás não queria que a oração chegasse. Aleluia. Mas ninguém vai impedir de você ver. Deus tem vida. Se levanta e Deus dá vitória e Deus tem vida. Porque teus olhos ainda verão coisas grandes. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Alabarashura bacanta labarra. Alarabashura barraço da cambala barracha. Hidarabashuda rabahada rachara bacanta labashuda. Tem hora que a gente acha que o Salmo 126 nunca vai chegar. Mas se lembre que na profecia do profeta Isaías, capítulo 45, quando ele disse, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei. Quem vai quebrar é ele. Quem vai quebrar é ele. Quem vai destruir as barreiras é ele. Quem vai quebrar é ele.
Aleluia. Pode até ter sido no processo, mas quem vai quebrar é Ele. Quem vai destruir as barreiras é Ele. Assim diz o Senhor nesta noite. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Será que você pode dizer para alguém: o Salmo 126 vai chegar na sua vida? Diga: o Salmo 126 vai chegar. O Salmo 126 vai chegar. O Salmo 126 vai chegar. Por que tu acha que Deus destruiu aquele complô da morte no capítulo 3? Foi para tu chegar. Por que acha que Deus fechou a boca do leão? Foi para Deus chegar. Foi para você chegar. Chega ao Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Minha professora, minha mãe, quando eu vejo na revista atualizada de Almeida o verbo restaurar, a Bíblia usa outros verbos em outras versões, mas quando eu vejo o verbo restaurar, eu só me lembro dos prédios tombados pelo patrimônio histórico. Que você não pode quebrar ele e fazer diferente, não. É restaurar mantendo a mesma estrutura. Mantendo a planta original. E às vezes a gente passa por situação que a gente diz: Deus, para restaurar o que ficou aqui vai ser difícil. Mas o Espírito Santo sabe a planta original. Aleluia. E vai restaurar. E nem vai ficar louco. Aleluia. Aleluia. Vai restaurar por completo. Restaurar. Quando o Senhor restaurou, aleluia, a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Sabe o que é isso? É viver um momento depois de uma tribulação tão grande que você nem está acreditando. Você pensa que é que está sonhando. Mas a Bíblia diz: ficamos quem sonha, como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de júbilo. Sabe o que é isso? É alegria voltando novamente. Eu quero dizer que a tristeza pode vir, porque somos humanos, mas Deus está dizendo: a alegria vai tomar conta da tua alma. Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas eu estou terminando, meu pastor. Aleluia. Xarabacanta labarra. Lá na Babilônia, eles pararam de cantar. É aquele momento que algumas coisas param, dá uma pausa. Mas quando Jesus começa a restaurar, tudo que estava parado volta a funcionar. Voltou a cantar novamente. Eu trago uma palavra com muita humildade nesta noite. Essa simples palavra, dizendo: Deus está dizendo: eu vou restaurar. Restaurar. 100%. Tudo. Tudo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode levantar a sua mão e declarar que Deus tem sido grande na sua vida. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E se prepare, viu? Porque a Bíblia está dizendo: as nações. E sempre esta expressão é uma referência dos inimigos de Israel.
São as nações que vão declarar que Deus é Deus na sua vida. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. E eu quero dizer que a mesma língua que achou que ia declarar a tua derrota vai ter que reconhecer que Deus é Deus e Senhor na tua vida, na tua história. Levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus.